Esse é o submarino de classe Virginia, movido a energia nuclear. Para fins de animação, vamos dividi-lo em 5 sessões. Seção 1, 2, 3, 4 e 5. Seção 1 contém uma das partes principais, como o sonar e os tubos de mísseis. Seção 2 é composta pelo casco e todo o equipamento de comunicação, que se retrai quando se inicia o processo de submersão, conforme mostrado nas animações. Logo abaixo dele, encontramos a sala de controle e a sala de torpedos. Seção 3 é dividida em 3 andares, é onde os marinheiros dormem e se alimentam. Logo atrás, há o módulo de carga Virginia recém-adicionado, que acomoda 28 mísseis. A seção 4 tem as partes mais importantes, o reator nuclear, juntamente com a sala do motor. E a última parte, a seção 5, é composta pelas turbinas e engrenagens que se conectam às hélices. Nesse vídeo, vamos explicar o complicado processo de um reator nuclear em uma animação super básica. Não se esqueça de que também vamos analisar como um submarino dispara um míssil enquanto está submerso e, o mais importante, como um submarino desce e sobe por meio do processo de flutuabilidade. Então, fique ligado e não perca nada. Este é o submarino de ataque da classe Virginia, desenvolvido na década de 1990, mas alguns analistas acreditam que foi construído para complementar o submarino de ataque rápido Seawolf, devido ao crescente custo, cerca de 3 bilhões de dólares, enquanto a classe Virginia foi comissionada a um custo de cerca de 2,5 bilhões de dólares. Estando para a inflação, custaria cerca de 9 bilhões de dólares, enquanto a classe Virginia 4 bilhões de dólares. Comparado ao submarino russo classe Akula, que foi comissionado de 1,8 bilhões de dólares, no total foram planejados 66 submarinos da classe Virginia, mas apenas 22 foram concluídos. Existem diferentes versões de submarinos da classe Virginia, mas vamos pegar a mais recente como base, que tem um comprimento de 140 metros, que é quase o comprimento de 4 quadras de basquete. O interessante é que a largura é de cerca de apenas 10 metros. Vamos compará-lo a uma pessoa para nos ajudar a entender o quão enorme é esta coisa. Ainda melhor, para te ajudar a entender seu volume, veja que você poderia colocar cerca de 80 ônibus dentro deste submarino empilhados, uns sobre os outros. Isso é muito espaço para um submarino movido a energia nuclear. Comparado a outros submarinos como o submarino alemão U-Boot da Segunda Guerra Mundial, ele parece muito menor. Ao lado dele temos o Seawolf. O submarino russo da classe Akula. E por último, um dos maiores, o submarino russo da classe Typhoon, também movido a energia nuclear, construído durante a Guerra Fria e ainda em serviço. Ele pesa cerca de 10.200 toneladas, quase o peso de 41 aviões Air Force One, usados pelo presidente dos Estados Unidos. É muito peso sobre seus ombros, mas não vamos subestimar sua resistência, pois ele é capaz de alcançar uma velocidade de 25 nós ou 46 km por hora, ou mais, e pode atingir uma profundidade de 240 metros. A autonomia desse submarino é ilimitada, considerando que ele é movido a energia nuclear. Esse é o conjunto de sonar conformal, de grande abertura, equipado com versões ativas e passivas de sonares que funcionam assim. O sonar ativo emite pulsos de ondas sonoras que viajam pelas águas e refletem de volta. Pela velocidade do som na água, e o tempo que a onda sonora leva para viajar até o alvo e retornar. Os computadores podem calcular rapidamente a distância entre o submarino e o alvo. No entanto, a classe Virginia utiliza um sonar passivo avançado que mapeia o fundo do oceano e campos minados. Além disso, as matrizes e sonares são anexadas a ambos os lados, juntamente com uma longa antena de varredura para fornecer localização rápida de alvos e informações. Logo atrás da seção do sonar,
encontramos a escotilha externa do tubo de carga Virginia. Duas delas ficam lado a lado. Dentro dos tubos estão os mísseis Tomahawk. Vamos ver como isso funciona. Passo 1. O submarino ascende até uma profundidade designada. Passo 2. Quando pronto para lançar, abre a escotilha e quebra o selo de proteção. Passo 3. Ar comprimido de alta pressão é bombeado para os tubos e usado para ejetar os mísseis Tomahawk. Passo 4. A ponta do míssil rompe a superfície da água. Passo 5. Os propulsores de foguete disparam e impulsionam o míssil em sua trajetória. Os propulsores caem assim que o míssil sai da água. Passo 6. O motor principal do míssil Tomahawk é ativado e ele abre suas asas, como mostrado na animação. Avançando, temos a vela para fins de visualização de tamanho. Vamos compará-la à altura de um marinheiro. Esta é a ponte de navegação na superfície, onde os marinheiros ou comandantes ficam para a observação externa. Essas são as duas mastreações ópticas eletrônicas, um sensor e um submarino que funciona de maneira semelhante a um periscópio, mas sem exigir um tubo mecânico. Mais adiante, está um mastro de comunicação necessário para enviar e receber dados. Na parte de trás está o mastro de Scornall, um dispositivo que permite ao submarino operar submerso enquanto ainda captura ar acima da superfície. A seção superior é uma comunicação de satélite HDR de alta taxa de dados por satélite. Mas lembre-se, essa não é uma conexão com a internet comum. Possui um nível de criptografia de dados de grau militar para uso na internet, pois você não deseja que hackers conheçam a posição do seu submarino e leiam seus dados classificados. Esta é a sala de controle, que é dividida em várias seções. A seção de controle do navio tem um grande número de técnicos trabalhando nela, pois são os olhos e ouvidos debaixo e acima do oceano. Essa é a seção de fotônica, a navegação digitalmente conectada à vela, e pode ser descrita como a versão moderna do periscópio conhecida como fotônica. A seção de rádio está logo ao lado. E há também a sala de operações especiais. A última seção é a sala de combate e controle que dispara mísseis e torpedos. Agora, vamos explicar de maneira muito básica como um torpedo funciona. No passo 1, ar comprimido impulsiona o torpedo em direção ao alvo. No passo 2, o motor de pistão com hélices maximiza a velocidade do torpedo. No passo 3, ele trilha um fio conectado ao sistema de armas do submarino, usando dados para a navegação. No passo 4, o torpedo acelera para 32 nós, cerca de 35 milhas por hora, com alcance de 8 milhas ou 12 quilômetros. No passo 5, ao se aproximar do alvo, o fio é cortado e seu sonar assume a navegação. No passo 6, se um torpedo errar o alvo, pode voltar a começar e caçar o alvo com seu sonar. Um único torpedo desses tem um poder explosivo de 1.200 libras de TNT. Relatos sugerem que uma nova geração de torpedos Barracuda ou super cativantes está em desenvolvimento. A seção superior é a área de dormir da tripulação com cerca de 119 leitos permanentes. Logo abaixo encontramos a cozinha, também chamada de galley. Também há uma sala de convivência onde os marinheiros fazem suas refeições e conduzem reuniões de missão. Na parte de trás, há os módulos de carga Virginia atualizados, que podem acomodar cerca de 7 mísseis, totalizando 28 mísseis com esses 4 tubos. Agora, a parte mais importante é por que eles chamam isso de submarino nuclear. A física nuclear
É um assunto complicado, mas tentaremos explicar o processo básico de maneira super simplificada, conforme mostrado abaixo. Um reator nuclear consiste em 3 componentes cruciais. 1. Elementos de combustível, que podem ser urânio-235 ou urânio-238. E essas hastes variam em número de acordo com o tamanho do reator. 2. O moderador, que pode ser água. 3. Essas são as hastes de controle e a principal função delas é absorver qualquer excesso de nêutrons no moderador, que é a água. Veja como funciona. O óxido de urânio é comprimido em hastes de combustível seladas. A fissão do urânio começa quando ele é bombardeado com nêutrons. Em cada fissão, 2 ou 3 nêutrons são liberados, o que inicia uma nova fissão e cria uma reação em cadeia. No entanto, em um reator nuclear, é importante que essa reação em cadeia seja controlada. Depois de cada fissão, apenas um nêutron liberado deve causar outra fissão. Isto é controlado abaixando as hastes de controle que absorvem o excesso de nêutrons, interrompendo a reação em cadeia. Agora que compreendemos o básico de um reator nuclear, vamos ver o processo passo a passo. Passo 1. O reator nuclear aquece a água a 320 graus Celsius. Passo 2. Um regulador de pressão evita que a água se transforme em vapor. Passo 3. A água de alta pressão passa por um gerador de vapor, onde é convertida em vapor de alta pressão. Passo 4. O vapor ajuda a girar as enormes turbinas em alta velocidade. Passo 5. As turbinas giratórias estão conectadas a engrenagens. E passo 6. As engrenagens e embreagens movem o motor elétrico. No passo 7, isso, por sua vez, alimenta as hélices deste enorme monstro submarino, propulsionando-o a velocidades de 25 nós, ou cerca de 46 km por hora. O vapor das turbinas é então passado por um condensador de motores que o transforma em água. Essa água é bombeada de volta para o gerador de vapor, e o processo se repete, fornecendo ao submarino energia praticamente ilimitada. Agora que você entendeu o básico de um reator nuclear, é assim que ele funciona em um submarino nuclear da classe Virginia. O calor deste reator é usado para gerar vapor. Este vapor é então usado para gerar uma série de turbinas, forçando as pás a girar em alta velocidade, em uma animação mais simplificada. Você pode vê-lo movendo as hélices para empurrar as 10.200 toneladas a uma velocidade de 46 km por hora. Isso é energia ilimitada para cerca de 20 anos sem necessidade de reabastecimento, precisando parar apenas para abastecer as necessidades de alimentos da tripulação. A tecnologia de tanques de lastro é um processo complicado, mas vamos apresentá-la de maneira super simplificada. Em um submarino, há tanques de lastro ligados à frente, atrás e no meio. Vamos dar uma olhada na seção transversal desse submarino a partir da frente. Os tanques têm portas de inundação na parte inferior e válvulas na parte superior. Para que o submarino mergulhe, ele abre as portas de inundação. Assim, e os tanques de lastro da frente e de trás estiverem cheios, o submarino começará a afundar, conforme mostrado nas animações. Para subir à superfície, o ar sob pressão é bombeado para dentro, expulsando a água dos tanques de lastro. Assim, como mostrado nas animações, o submarino se eleva como resultado da flutuabilidade, algo que todos nós sabemos que todos os líquidos e gases, na presença da gravidade, exercem uma força ascendente. Mas não é só isso. O submarino também precisa se direcionar, podendo virar para a esquerda ou direita ao usar os lemes. Esses lemes estão localizados na parte traseira e também possuem planos de mergulho retráteis na parte frontal.
Eles controlam o ângulo do navio, o que significa que podem subir ou descer. Nós criamos animações 3D originais em 4K do zero, com uma equipe muito pequena, trabalhando nisso em tempo integral. Então, por favor, nos apoie, se inscrevendo e conferindo nossos outros vídeos como este, aqui no nosso canal, ou nos pagando um cafezinho aqui. A sua contribuição é o que nos ajuda a continuar. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.